Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 145, Doutrinações. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem, pouco a pouco, de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Capítulo 145, Doutrinações. Pois bem, queridos irmãos, meus amigos de estudos, de jornada, mais um capítulo desta obra incrível, da obra Caminho, Verdade e Vida. E só antes de partirmos aqui para a nossa reflexão, eu quero lembrar ou até comentar com você, talvez que seja a primeira vez que esteja ouvindo um dos nossos textos aqui, que todos os textos anteriores desta obra, eles estão disponíveis no nosso site e também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook, ok? Então, se você é novo aqui, você pode ouvir esta obra inteira, capítulo a capítulo, gravados individualmente e disponíveis para você gratuitamente, de forma organizada no nosso site e nas nossas redes sociais, além do nosso canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá para a reflexão. E lembrando que eu sempre busco trazer, na minha concepção, na minha humilde visão, as leituras, uma interpretação, uma reflexão sobre a leitura para os nossos dias atuais, para aquilo que nós estamos vivendo, tentando fazer um paralelo aí com exemplos práticos daquilo que muitas vezes nós vemos ou vivenciamos no nosso dia a dia. E o que eu poderia dizer sobre este capítulo e sobre as doutrinações, é que hoje nós realmente ainda vemos, como nós lemos no capítulo, trabalhadores das mais diversas, inclusive religiões, Então, quando a gente pensa em alguma religião, seja ela qual for, a gente conhece doutrinadores. E é óbvio que a gente não pode aqui generalizar, mas o que nos chama a atenção, pelo menos o que me chama a atenção na leitura, e que às vezes a gente encontra na prática real dos dias atuais, são também aqueles doutrinadores, aqueles servos de Deus, eu diria, trabalhadores, seja da religião ou da crença que for, que se dispõem a trabalhar em nome de Jesus,
beneficiando irmãos que necessitam. E no caso da nossa doutrina espírita, nós temos ainda os trabalhadores que mais diretamente também trabalham com os nossos irmãos do plano espiritual. E infelizmente, sejam nas casas espíritas ou seja em outras religiões, muitas vezes nós ainda encontramos esses trabalhadores que se sentem importantes demais ou que se sentem heróis, muitas vezes, por fazerem trabalhos voltados ao próximo, seja a religião que trabalha com irmãos encarnados, seja na doutrina espírita que trabalha com irmãos encarnados e com nossos irmãos desencarnados. A grande questão é, o trabalho em si, ele é e deve ser um trabalho sempre de muito respeito, de muito amor, de humildade e de verdadeira caridade também para com aquele irmão assistido que recebe frutos ou os resultados deste trabalho. Nós jamais devemos nos esquecer que todo trabalho voltado ao nosso próximo, ele sempre tem e sempre terá o benefício de Jesus nos auxiliando, de Jesus muitas vezes nos intuindo também da espiritualidade superior, para que nós possamos agir em benefício de outros irmãos. Então, digamos que a glória disso tudo, a honra disso tudo, não é um mérito exclusivo nosso, mas sim um mérito de Jesus, um mérito da espiritualidade superior que nos auxilia, que nos intui, que muitas vezes nos prepara, para o trabalho, dos quais, sem eles, nós talvez não tivéssemos força, até mesmo física, para realizar. Porque nós precisamos muitas vezes não da força física, mas nós precisamos de um estado de equilíbrio emocional, de um equilíbrio espiritual, de um equilíbrio com muito amor, para que nós possamos auxiliar verdadeiramente o nosso próximo. E muitas vezes nós somos trabalhadores não somente dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, de uma congregação, de um templo, seja lá de onde você frequenta, e com todo respeito a qualquer casa, a qualquer religião, elas são templos divinos, são locais abençoados, aos quais muitas vezes nós trabalhamos e nós frequentamos, mas o trabalho ele deve também se expandir além das paredes do templo. E quando eu digo se expandir através das paredes do templo, é claro que tem muitas situações que nós só devemos fazer e agir dentro da casa espírita, dentro da própria igreja, dentro dos templos religiosos. Mas um auxílio a um irmão necessitado, uma palavra de conforto, um abraço carinhoso, um momento de atenção, de ouvir, de aconselhar, de verdadeiramente olhar para aqueles que precisam muitas vezes e agirmos, isso deve ser uma constante no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque não adianta a gente trabalhar 1 hora, 2 horas por dia, uma vez por semana, dentro apenas de um templo religioso, dentro de uma casa religiosa. Isso talvez de nada, é claro que vai ter sim aquele valor, mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos agir muitas vezes durante o nosso dia, durante as nossas semanas. Nós podemos agir em vibração mental, nós podemos agir fazendo uma prece para a nossa humanidade, para outros irmãos que estão necessitados. Então nós devemos ser trabalhadores constantes e cuidar também constantemente da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência, da nossa mentalidade, exercendo e exercitando o nosso amor para conosco mesmo em primeiro lugar
e para com o nosso próximo. E o nosso próximo, mais próximo, muitas vezes é aquele irmão difícil dentro do nosso lar, aquela esposa mais alterada, aquele esposo mais nervoso, aquele pai ou aquela mãe que são mais nervosos, que talvez não tenham tanta consciência, que viveram vidas mais difíceis. Então nós temos que exercitar este trabalho de amor, este trabalho de podermos auxiliar quem quer que seja, a partir do nosso lar, inclusive. Porque irmos dentro de um templo, de uma casa religiosa, 1, 2, ou que seja todos os dias na semana, mas não conseguirmos exercitar isso dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, com aquele chefe que você, talvez, se pudesse, esganaria ele pelo pescoço, mas não pode, né? Você não pode, ninguém pode, mas nós podemos fazer uma prece para este chefe. Nós podemos, mesmo que nos seja difícil, exercite essa prece alguns poucos minutos do seu dia e ao longo de alguns dias, de algumas semanas e quem sabe de alguns meses, você vai ver que o seu sentimento muda, que a sua energia muda. E isso também faz parte do trabalho. Mas um trabalho que muitas vezes nós podemos fazer em silêncio, nós podemos fazer com humildade, nós podemos fazer com tranquilidade, sem que precisássemos ou sem que tenhamos a necessidade de holofotes, né? Que tenhamos a necessidade de sermos reconhecidos com fama por este trabalho. Não, isso não é necessidade. O mais importante é o nosso coração. O mais importante é o nosso verdadeiro amor, a nossa verdadeira emoção, os nossos sentimentos reais no trabalho, em amor ao nosso próximo, em silêncio e em mentalização e conexão com os nossos mestres, com o nosso maior mestre e Senhor, Jesus, com os nossos anjos guardiões, com os nossos espíritos amigos que nos auxiliam o tempo todo e que nos intuem. Bom, essa seria a minha reflexão, a minha contribuição. Eu hoje acabei me estendendo até um pouquinho mais nesse tema, que é um tema realmente muito interessante. Eu sempre recomendo aqui que você volte, ouça novamente o capítulo, né? Faça suas próprias considerações sobre o capítulo na íntegra. Eu costumo dizer que não há certo e não há errado. É a minha visão, é o meu ponto de enxergar no momento em que eu estou vivendo. Então, eu só peço que você faça as suas considerações, as suas reflexões e, encontre para você aquilo que é o melhor, aquilo que traz a paz, que traz o amor verdadeiro para dentro de você, para o seu espírito, para o seu coração, para os seus sentimentos reais. E eu apenas tenho, meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos, a lhe desejar luz e paz. E aproveito para lhes convidar para acessar os nossos canais através do nosso site www.eupensador.com.br. Você tem acesso a todos os nossos canais, nossas playlists, todas as leituras disponíveis lá. E é um prazer imenso que você nos visite, siga, curta, comente, justamente para que possamos fazer muito mais deste trabalho para você, que é gratuito, que é solidário e que é realizado com muito amor e com muito carinho. A você, luz e paz, o meu muito obrigado, a minha gratidão, e eu te espero no próximo capítulo. Até lá!